Bom, pessoal, esse episódio eu não poderia começar de outra maneira, nessa nova temporada. Eu não posso começar de outra maneira, a não ser, primeiro, glorificando a Deus, claro, mas também homenageando o nosso querido pastor Edson, pastora Érica e a sua família. Ele se encontra no momento em que está precisando ser forte, corajoso, né? Mas nós cremos que a última palavra vem do Amém. Senhor. Então, nós queremos abrir esse episódio hoje dizendo, pastor, nós tínhamos combinado, né, de que você viria aqui nessa nova temporada, mas eu creio que o Senhor irá vir aqui contar o seu testemunho, Amém. porque para Deus nada é impossível. Nós sabemos de um Deus, nós sabemos o Deus que a gente serve. Então, eu não posso começar essa temporada sem homenagear e oferecer ao Senhor esse eu tô nervosa, tá, gente? Tô emocionada, mas continua sendo forte e corajoso aí, pastor Edson, que Deus é com você em nome de Jesus. Pastorzão, estamos juntos, estamos em oração. Você é um homem de Deus, muito amado. Nós temos uma aliança em Cristo Jesus. E vamos para cima, vamos vencer essa juntos aí. Um abraço. Em nome de Jesus. Deus abençoe, um beijo no coração, pastor. Tamo junto, tá? Em oração e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá? Vamos apertar o start aqui, iniciando hoje a nova temporada do podcast Pode Vá. E hoje muito feliz em poder trazer esse pastorzão aqui com a gente, pastor Marcelo. Eu fui muito sincera, eu falei, olha, eu não conheço muito da história dele, mas quem conhece é Deus. E ele me mandou trazê-lo aqui, fazer o convite para ele. Pastor, muito obrigada por estar aqui com a gente, por aceitar esse convite. Pelo teu sim, muito obrigada, pastor. Opa, uma honra estarmos aqui, né? Desejar também aí um shalom para quem nos assiste. Mas realmente a gente se sente muito honrado da parte do Senhor, né, de podermos estar participando de projetos, glorificar o nome dele, né? Sim. E também para que pessoas possam ser edificadas através dos nossos testemunhos, enfim, da história da nossa caminhada cristã aí, né? Nós estamos aí para servir ao Senhor de várias formas, inclusive como testemunhas dele, né? Eita, glória. Estou muito feliz, muito mesmo, pastor. É um novo tempo e é o que eu falei, Deus, eu não conheço muito sobre ele. Aí Deus falou para mim, eu sou o dono da história dele, pode convidar, que eu conheço. Então esse projeto não é meu, esse projeto é dele, tem dono, né? Esse Opa. projeto é do Senhor. Então vai sentar aqui aqueles que o Senhor direcionar e vai ser tudo para a glória do Senhor. Então estou muito feliz. Vamos começar, pastorzão? Vamos, fica à vontade. Foi um vucu-vucu, né, pastor? Foi. Deu problema na TV, mas assim, a gente sabe que sempre tem luta, né, pastor? Não vai ter jeito, né? As lutas fazem parte, Fazem né? parte, né, pastor? O território da luta é o terreno fértil para a glória se manifestar, né? Já começou. O cenário perfeito é esse, cenário de deserto, cenário de luta, é o cenário perfeito para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, né? Nós não exaltamos a luta, né? Mas nós glorificamos o nome do Senhor no meio da luta, né? Eita, Jesus. A gente não exalta a luta, mas a gente sabe que o nome dele vai ser glorificado. Eita, não aprendi mais essa agora, hein, gente? Então Oh, pega aí, vai pegando as dicas aí, né? E eu tô aqui só passando inveja do pessoal comendo lá atrás, né, pastor? Mas glória a Deus. Vamos nessa. Pastor, quem é o Marcelo desde lá do início, ainda menino? Conta pra nós um pouquinho. O Marcelo é um rapaz batalhador. Na realidade, você, com essa pergunta sua aí, né? A primeira coisa que me veio à memória foi o meu próprio parto, que na realidade chegou num ponto, se não me falha a memória agora, né, pelas histórias que minha mãe conta,
mas eu acho que foi em torno de umas 10 horas para eu nascer. E chegou num ponto que, né, o médico estava já propondo uma opção, né, se ficaria vivo eu ou ela. Meu Deus. Foi bem complicado. Mas, diante dos propósitos do Senhor, né, deu tudo certo, depois de toda essa luta aí. E aí, enfim, eu cresci, cara, numa família comum, numa família simples, né? É cristão, Não, não era um cristão. Não. Não. Era uma família normal. Meu pai, na época, era policial rodoviário, lá em Bauru. E a minha mãe trabalhava numa concessionária de veículos, né? Enfim, mas o que eu posso observar, né, que diante de todas essas lutas, diante de tudo que eu passei, sempre teve um cristão batendo a nossa porta ou estando ali do nosso lado, do lado da família, procurando apresentar Jesus de alguma forma. Então, quando eu estava aproximadamente com uns 3 anos de idade, a minha mãe e meu pai tinham um casal de amigo cristão e que levava eles para a igreja e tal, mas acabou que não firmaram o pé naquela época, não, né? E aí eu cresci, aí a gente mudou para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então eu fui criado lá, nascido em Bauru, mas fui criado no Mato Grosso do Sul. Então a minha formação cultural, ela é toda sul-mato-grossense, né? Então fui criado ali às portas do Pantanal e tal. Olha que bênção. E sempre disposto a trabalhar, sempre tive assim, disposição para trabalhar, para correr atrás das coisas, né? E foi. Meu primeiro emprego eu tive com 15 anos de idade. Na verdade, a primeira vez que eu trabalhei, eu tinha 8 anos. 8 anos. Meu pai e minha mãe separaram Tá. e tinha uma padaria na esquina da minha casa. Eu fui lá, falei com o cara, falei com o dono da padaria, e aí eu limpava a padaria e ganhava 10 pães e um leite por dia. Eita! E aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, agora como eu sou homem da casa, eu vou trazer o pão e o leite. De fato, com né? 8 anos de idade. Já era provedor, né? Já tinha algo assim que diferente, né? E os pais permaneceram separados ou não? Permaneceram. Ao longo dos anos, eles voltaram algumas vezes e acabavam separando de novo. E um dos maiores problemas era por conta da bebida, né? Meu pai bebia bastante e aí isso causava muito transtorno dentro de casa, né? Então eu cresci nesse ambiente. Minha mãe sempre foi uma mulher trabalhadora e tal, nunca não se envolvia com bebida, assim, com nada, mas meu pai bebia bastante, usava um pouco de droga. Só que é o mais legal de tudo isso, você acredita que ele acabou convertido, morreu convertido? Eita, Jesus, que morreu bênção. Convertido. A gente só descobriu que ele tinha se convertido no sepultamento dele. Como assim, pastor? Porque daí começou a chegar os irmãos da congregação lá, eles se converteram na congregação cristã. E aí, porque a minha mãe morava em Campo Grande, né? E meu pai morava em Bauru nessa época, né? Então você ficou um pouco mais distante dele. A gente ficou distante dele. E aí aí descobrimos, e os irmãos falaram que ele estava firme na igreja 6 meses. Que bem. Aí ele teve um infarto fulminante. Meu Deus. Eu não pude estar no velório dele, eu estava fora do Brasil, tinha saído fazer uma viagem, isso foi em 2008. Eu saí fazer uma viagem, estava na Argentina, fiquei sabendo um dia depois. Nossa. Mas algo que eu até uso hoje para ministrar as pessoas com relação a isso, porque eu, dentro desse convívio com meu pai, né, desde criança, quando eu tinha aproximadamente uns 6 anos de idade, um dia ele chegou muito bêbado e ele me espancou, fiquei 21 dias para sair o último roxo. Deus. Eu com 6 aninhos, aí ele meio doido lá, aí ele me espancou, bateu muito em mim naquele dia lá, até minha mãe chegar do serviço e viu, e aí que ele parou. E então eu tinha tudo para ser revoltado com ele, ser um monte de coisa.
mas eu nunca levantei a voz para meu pai, nunca falei uma palavra de baixo calão para ele, por mais que a nossa cultura, a nossa formação fosse totalmente assim, secular, mundana, mas eu nunca desrespeitei ele. Nunca. Meu Deus. Nunca teve desrespeito. De alguma forma, né, dentro dos propósitos do Senhor, mesmo sem a gente saber, né, que a palavra dele fala, ele que sabe os planos que tem ao nosso respeito, né, tem muita coisa que a gente nem sabe. Nem imagina. Hoje a gente pode montar um quebra-cabeça e começar a ver alguns sinais do favor de Deus e dos propósitos de Deus, mas mesmo sem saber de nada, assim, eu sempre exerci a honra sobre a vida dele, né? Sem saber, né? Sem saber o que era, não conhecia nada de Bíblia, nada. E o Marcelo é filho único ou tem irmãos? Eu tenho uma irmã, né, ela é 3 anos mais nova que eu, e a gente foi criado junto, né? Tipo, era eu, ela e minha mãe, depois que ele foi embora. E eu sempre fui muito protetor, sempre cuidei muito da minha irmã. A gente sempre teve uma amizade bem, bem forte, assim, né? Que éramos nós 3. E aí eu passei muitos desafios, e o que muitos passam hoje em dia, né, ainda, né? Sim. Então eu uso isso para ministrar as pessoas. As pessoas às vezes vêm conversar, poxa, mas meu pai, eu estou carregando isso. Não menosprezando a dor de ninguém, muito menos desprezando a história que formou essa pessoa que está presente nos dias de hoje, né? Sim. Porque nós somos isso, né? Nós somos... o que nós somos hoje é algo que foi construído ao longo dos anos, né? E hoje nós somos essa pessoa que nós somos nesse exato momento. Então as pessoas chegam muitas vezes com muitas dores, com muitas marcas daquilo que ela viveu para ser construída, né, até aquele momento da vida dela. E eu posso usar isso como testemunho e falar, poxa, o seu pai, seu avô, seu tio, seja lá quem for, sua mãe, te deu o que ele tinha para dar, né? Meu pai deu o que ele tinha. Exato. Ninguém dá o que não tem, né, pastor? Ele deu o que ele tinha, o que ele aprendeu foi isso, e a misericórdia do Senhor alcançou ele. Então, assim, a misericórdia do Senhor alcança a todos, está aí disponível. Sim. A gente tem que estar atento, né? Eu, em 99, eu ia em tudo quanto é lugar. Eu falasse que era para estar protegido, eu corria atrás. Então eu ia na Igreja Católica Romana, ia ler carta, ia benzer, falava que era para proteger, eu estava dentro. Até que um dia minha mãe chegou e falou assim, poxa, tem uma amiga da tia Rosinha que ela faz oração e tem revelação, né? Eu falei, puxa, mas quanto que ela cobra? É sempre falei, assim, quanto né? que ela cobra, né? Pensa, né? Ela falou assim, não cobra nada. Eu falei, ô louco, ela vai fazer revelação e não vai cobrar nada? Eu falei, vamos levar ela lá em casa, lá. E essa mulher foi, a dona Ismênia, uma senhora, foi ela e a filha dela. E ela começou a orar por mim, e aí ela fazendo uma oração tão bonita. E que eu era menina dos olhos de Jesus, e que ele me amava e tal. Eu falei, cara, eu só pensava comigo, agora com essa oração, ninguém me segura, né? Tipo, eu vou... Esse momento queimou o teu coração? Eu até chorava, era uma coisa muito louca. Eu falei, cara, era uma doideira, porque eu falava, por que eu estou chorando? Nunca tinha passado por isso, né? Eu estava com 26 anos, mais ou menos. E eu chorava. Solteiro na época? Ou já era casado? Não, solteiro. Eu chorava e tal, falava, que doideira é essa? Eu não entendia muito bem. Mas aí no final da oração ela pegou e falou assim, o senhor está te separando para pastor. Logo de cara, assim, já? Depois que eu tinha chorado bastante, né? Mas aí eu pensei, falei assim, puxa, acho que ela errou tudo, essa oração não era para mim, não, para alguma outra pessoa, mas história de pastor, né? Não fazia sentido, né? Mas ali eu vi que o senhor já estava selando algo, estava já preparando tudo, né? Enfim, foi muito bom. Depois eu passei muitas coisas depois disso. Passei por um acidente de moto. Meu Deus. Sério? Grave? Eu estava a 270 por hora, moto esportiva, andava muito de moto. E aí, só que você acredita, né, porque eu vou falar, não quebrei uma unha. Ah! A moto partiu no meio. Eu acredito, meu Deus. Eu levei 3 pontos aqui,
estava com alguns amigos, a gente tinha saído de Campo Grande indo para Caraguatatuba no encontro de motos lá. E foi uns 6, 7 meses depois dessa palavra profética. Depois da revelação. Depois dessa revelação, rolou isso. E aí aí aconteceu isso aí, mas enfim, eu sei que depois de uns 6 anos, cara, já lá por 2006 mais ou menos, aparece uma outra pessoa cristã no nosso caminho. E aí eu já estava com a Vanessa, né? Eu e minha esposa estamos juntos desde 2005. Olha, glória a Deus. Fazendo 21 anos agora 21 esse ano. E aí aparece uma pessoa cristã que estava trabalhando conosco. Começamos a ir numa igreja. Eu já queria viver aquilo ali. O coração já queimava. Já queimava. E foi nessa igreja batista que, na periferia lá de Campinas, que eu aceitei Jesus. Meu Deus. Eu não lembrava, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo assim, de uma forma natural, né? Mas eu sei que talvez era o segundo, terceiro culto que eu tinha ido. Essa menina tinha levado eu e a Vanessa. E a hora que eu vi, eu estava lá na frente. Meu chorando Deus. E lá na frente. Eu falei, cara... Então, assim, eu tenho para mim que foi nesse dia que o Senhor marcou minha vida ali de alguma forma, né? Meu Deus. Fiquei ali um tempo, acabei mudando de Campinas para Piracicaba nessa época, por conta de trabalho. E aí paramos de ir na igreja, né? Aí deu aquela parada. Não, porque daí já não ia mais e tal. E aí aconteceu o que está na palavra do Senhor, né? Quando um espírito maligno vai, volta outros 7, a situação fica pior. Nossa, E aí a minha situação piorou bastante. De 2006 até 2012, quando eu cheguei janeiro de 2012, quando eu cheguei ali no Bola de Neve em Campinas, eu vou te falar uma coisa, foi complicado. Pastor, conta um pouquinho pra gente. Minha vida começou a ficar mais frenética na questão dos envolvimentos com vários tipos de pessoas. E eu gostava muito de rave, eu e ela, e muita rave, muita balada. E eu sempre tive facilidade para conseguir tudo que eu queria. E aí numa dessas, né, a gente, com essa vida bem frenética, aí ela engravidou da Valentina, eu tenho uma filha de 16 anos e tem um menino de 8, fez 8 agora, antes de ontem. Mas aí a Vanessa vai, engravida, e aí passa, quando a Valentina estava com 1 ano e pouco, aí ela tinha uma doença que era incurável. Oh, meu Deus. E a Vanessa fala, não, vou cuidar dela. Eu continuei saindo para os rolês, continuei a vida frenética. E aí só ladeira abaixo. Fui parar na Bahia no final de 2011. Fiquei lá igual um doido lá. Meu Deus. No meio de um festival. E só andando de bermuda e tomando banho no mangue. Pastor. E 7 dias tomando banho no mangue, e só droga, só doideira. Mas como o Senhor está sempre cercando, tinha uma mulher trabalhando na nossa casa até que lá. Era uma serva de Deus. Achei que até lá. Não, e ela ficou em Campinas. E aí a Valentina com essa doença incurável, eu nesse estado. Meu Deus. E só que tinha uma serva do Senhor dentro da minha casa lá, intercedendo por nós. Coisa linda. Sei que eu volto da Bahia e falei, cara, eu tenho que mudar de vida. Eu estava muito frenético, a coisa estava bem esquisita. E a Valentina doente, o médico falou que não ia curar e tal. E eu fui em 3 cultos, a Vanessa não aguentava mais ela tinha ido para Campo Grande na casa da mãe dela. Aí eu falei com ela, falei assim, não, agora eu sou crente, eu tinha 3 cultos. Agora eu sou crente, vou mudar de vida e tal. E ela precisava voltar para Campinas para fazer uns exames da Valentina. E ela voltou. A gente começou a ir na igreja. E aí eu tomei uma decisão. Dia 28 de janeiro de 2012, eu determinei que eu não ia nenhuma droga, nenhuma bebida, nada mais que pudesse alterar o meu estado psicológico, fisiológico, emocional e entrar no meu corpo. Pastor. Dia 28 de janeiro, dia 27 foi o último dia que eu coloquei um meio ácido na boca. E depois, no dia 28, eu falei, cara, não, chega. Acabou e acabou mesmo. Determinei ali
lutei todos os períodos que a gente passa de abstinência, lutei muito. Que por Segurei sinal a é onda. bem difícil, né? É bem difícil. E assim, a importância da perseverança dela também, né, pastor? De não abrir mão, não desistir, né? A Vanessa, na verdade, ela tinha desistido. Só que ela voltou por causa que a Valentina fazia o tratamento em Campinas, né? Entendi. E aí, só que aí, é como se o senhor fechou todo o quebra-cabeça e falou, agora vocês estão aqui na minha mão. Nossa. É como se ele tivesse fechado. Ele fechou todo o quebra-cabeça e falou assim, agora vai ser assim, do jeito que eu tenho para vocês. E ficou tudo muito forte, porque eu começo a ir firme na igreja no começo de fevereiro, né? E rolou esse lance, 28 de janeiro, eu falei assim, não, a partir de hoje não entra mais nada no meu corpo. A gente começa a ir firme na igreja, vai um culto, vai outro. Com uns 40 dias que eu estava indo na igreja, mais ou menos lá pelo dia 7, 8 de março, eu estava em um culto e eu ouvi assim, eu estou curando a sua filha hoje. Meu Deus. Isso, a Valentina estava com 2 anos e 6 meses, aproximadamente. E a gente tinha descoberto a doença com 1 ano e 10 meses ela tinha. Então ela passou assim uns 8, 9 meses não podendo ter nenhum tipo de contato com o leite ou com o ovo, porque era muito alto o IgE dela, ou a intolerância dela, mas era muito alto. Então Deus era tão perfeito que dia 1º de fevereiro, começo de fevereiro, a gente fez os exames que eram a cada 6 meses, por isso que a Vanessa voltou para casa. Tá. Mas no começo de março eu ouço essa voz, que eu tô lá dentro da igreja, eu ouvi e falei assim, cara, será que tá acontecendo? Eu pensei, né? Eu falei, acho que o último ácido que eu tomei lá tá dando flashback aqui, eu fiquei assustado, né? Eu falei, cara, que doideira é essa, né? Eu queria só ir na igreja, não queria conversar com ninguém, eu só ia lá, pegava o culto e ia embora. Só que eu tinha um amigo meu que converteu uns 3 anos antes, o Cláudio, e aí eu confiava nele, né? Aí eu contei para ele, falei assim, cara, eu estava na igreja e aconteceu isso e isso. Eu falei assim, irmão, eu tô 3 anos na igreja. Você até 40 dias atrás, um mês atrás, estava aí tuchando a cara de droga. E Deus falou com você, cara. Meu Deus. Ele falou, sua filha está curada. Jesus. Aí eu falei, é? Ele falou, é. Eu não pensei 2 vezes, eu fiz um copão de leite com Toddy. Aí chamei ela, falei, filho, vem aqui tomar. Ela falou assim, papai... Nossa, que fé que foi essa? Ela falou assim, não pode, papai. Eu falei, não, Jesus te curou. Meu Deus. Gente, olha isso. Aí eu peguei, ela tomou o leite e não deu nada. Porque quando ela tomava, tipo assim, 2, 3 minutos depois, 4, ela já colocava para fora através de vômito e começava a estourar umas feridinhas assim muito rápido. Pipocava todo o braço dela e tal, e ela correu o risco, né, como era muito alto, ela correu o risco de ter um choque anafilático, né? Sim. Mas aí não aconteceu nada. Eu fiquei ali esperando, olhando, 5, 10, 15, 20 minutos e nada. Aí no outro dia eu falei, vamos tomar sorvete, né? Pra crer, vamos crer, né? Aí levei ela a tomar sorvete e foi. E aí nós voltamos no médico, que era a cada 6 meses, voltamos em junho. Aí eu pedi os exames para ele e aí estava lá. O de fevereiro com o IgE, o de junho sem nada, mas a palavra do Senhor ali em março, testificada através do exame. Meu Deus! Ele fez tudo perfeito. Eu fui ficando impactado com essas coisas, né? Isso foi te trazendo, claro, não, foi, perto, né? Fui ficando impactado. Era assim, tipo assim, como a minha vida era tudo muito preto no branco. Eu nunca fui de ficar inventando muita história. O que é para fazer, eu vou fazer e tem que ser palpável. Nunca fiquei andando atrás de conversa fiada, não gostava, não tinha tempo para perder. Assim como hoje eu não tenho tempo para perder. Então, o que tem que fazer, vamos pôr a mão na massa e vamos embora. Nossa, que bênção. Então, a hora que eu vi tudo isso aí acontecendo, eu falei, cara, não tem como voltar atrás. Então, o Senhor ele trabalhou muito forte assim comigo. Foi muito forte, não tinha como negar tudo que estava acontecendo. Nem se quisesse, né? Aí, por exemplo, a gente tem o vício de linguagem, né, no nosso dia a dia, né? Sim. Fala algumas palavras não muito
louváveis, né? Não nada louváveis muitas vezes. Então eu falava muitas, mas eu acordei um dia, na verdade passou uns 3 dias assim, eu percebi que eu não saía mais da minha boca essas palavras. Meu Deus. Eu falava e no meio da linguagem não saía nenhuma palavra estranha assim, né? Aí passou mais uns 2 dias, a Vanessa falou para mim assim, amor, você não está falando palavrão, né? Falei, pois é, já tem 5 dias. Ela falou, mas o que você fez? O que aconteceu? Ninguém chegou na igreja lá e falou, você isso, aqui ninguém está com o dedo na minha cara e ninguém veio me falar nada sobre isso. Apontou, né? Não teve nada disso. Aí ela falou, mas o que foi? Eu falei assim, na verdade tem 5 dias que eu acordei aí e não sai, como se apagou. Meu Deus. Como se apagou, foi uma coisa... Então foram muitas experiências assim desse tipo, né, acontecendo com a gente. Ela, por conta desse tempo que ela parou de sair lá em 2011, cuidar, eu saía sozinha, ficava 3, 4 dias fora de casa. Ao ponto dela não aguentar e ter ido embora, né, em dezembro de 2011, até voltar em fevereiro. E ela tinha muita mágoa, né? Ela tinha muita mágoa, muita dor. Então eu acredito muito na restauração de casamento. Por quê? Porque o meu, ele foi restaurado através, é o que eu falo para a galera, é através de uma disposição minha, como uma das partes, em viver algo novo, e não olhando para ela, Sim. mas eu olhando para mim. Falei, cara, olha a situação que eu estou. A hora que eu vi, eu estava lá na Bahia nessa situação deplorável. E aí a ladeira abaixo. Se eu não tivesse tomado um posicionamento ali, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje. Mas então eu olhei para mim, é o que eu falo. E ela olhou para ela e ela falava, Senhor, eu tenho essas mágoas, eu tenho tudo isso, mas eu não posso ficar esperando nada dele. Então não fui eu que curei ela. Porque o que muitas pessoas esperam é isso, o cônjuge, né? Já estamos entrando em casamento agora, então... Isso é importante, pega uma dica aí. O cônjuge fica esperando que o outro faça. É. Eu não posso fazer o que a Vanessa tem para fazer. Não tem jeito. Eu só posso fazer o que eu posso fazer. Nossa, é verdade. É isso, não tem jeito. E se nós formos pegar a palavra do Senhor, né, fala que é melhor você dar do que receber. Exato. Então, se é melhor a gente entregar, é melhor a gente dar do que receber, por que eu vou fazer alguma coisa para a Vanessa esperando que ela me dê algo em troca? Exato. Então, é onde muitos falham na restauração de casamentos, né? Obviamente, pode-se chegar em uma certa altura dos relacionamentos que se torna insalubre, Sim. se torna questão de violência doméstica, violência psicológica, emocional. E aí existem outros meios também para resolver isso. Porque se uma pessoa está buscando a palavra do Senhor e os preceitos do Senhor para aplicar dentro do relacionamento, mas a outra pessoa está agindo de uma forma que está até colocando muitas vezes em risco a vida daquele que está disposto a lutar pela causa, aí não tem condições, não tem né? como, Então, né, não, aí tem... Você é a favor disso, de tem que... calma... Se for caso de polícia, polícia. Isso. Porque é o seguinte, pastor não é advogado para defender ninguém, Glória a Deus. não é juiz para julgar Glória e não é promotor para acusar. A gente apresenta a verdade. Cara, se você se comportar assim, se você se comportar assim, a coisa vai dar certo. Agora, quando expõe uma pessoa a até muitas vezes risco de morte, risco de morte. Exato. Então, o que é caso de polícia? É caso de polícia. Legal. Não tem jeito, não tem o que fazer. Né? O Senhor, ele fala, né, que dá a César o que é de César, dá para Deus o que é de Deus. Então, a gente tem que andar conforme as leis que nós estamos submetidos no nosso país. Não tem como. Né? Então, Mas eu sei que houve essa restauração, porque eu me abri e ela se abriu. Ela olhou para ela. E você olhou para você. E eu olhei para mim. Falei, não, cara, não quero mais ser esse cara aí, não. Não quero mais ser essa pessoa. E na época só a Valentina. Só a Valentina. E aí nós começamos esse processo de conversão em 2012, né?
E foi, e em novembro de 2012, foi o primeiro ministério que eu servi, eu entrei na intercessão da igreja, né, comecei ali, entendi que tinha essa chamada aí, começamos ali, e aí o Senhor começou a escrever, na verdade já estava escrita, mas ele começou a me revelar a história que ele tinha para mim, eu comecei a ler o livro e a página que ele tinha para mim para esse tempo, né? E aí eu fiquei na intercessão lá em Campinas até quando eu fui enviado. E o Natan, ele vai e me aparece na nossa vida em 2018. Eita! 2018. E de uma forma assim que os médicos também não podem explicar, porque a Vanessa havia entrado em uma menopausa precoce com 37 anos, 36. 2 milagres, hein, pastor? E aí os médicos falam assim, mas como que você está grávida? Porque menopausa precoce, depois não entenderam nada, não dava para explicar. Gente! E era gêmeos ainda. Não acredito. Era gêmeos. Um dia, em 2015, mais ou menos, eu fiz um desenho profético. E nesse desenho eu colocava eu, tipo assim, pastoreando uma igreja, nesse desenho profético. Eu, assim, de frente para umas pessoas, como se fosse uma igreja. E eu, a Vanessa, a Valentina e mais 2 crianças eu desenhei. Ah, não acredito, meu Deus. Só que aprove o Senhor que só um desenvolveu, né, na gravidez aí. Mas o Senhor, né, ele falou, tá aí, o seu desenho profético se cumpriu, mas é só o Natan que vai ficar com você aí. Meu Deus. Eu creio dessa forma, Sim. entendeu? Eu orei durante um tempo, então no primeiro ultrassom a pessoa falou assim, puxa, tem um embrião que não desenvolveu aqui, tal, né, tá paradinho. A moça ficou meio constrangida ainda. Fica tranquila, filho. Tem um que desenvolveu, outro está parado. Falei, tá bom, até o próximo vou orar, e se o senhor quiser ressuscitar ele, ressuscita e está tudo certo. Olha. Aí fiquei orando até o próximo ultrassom. Até o próximo ultrassom, a gente fazia os atos proféticos, de a barriga e clamava o Senhor, mas tá lá nos braços do Pai. Mas aconteceu, essas 3 crianças. Meu Deus, exatamente igual o desenho. Igual o desenho. Então a gente tem que sonhar aí, né? Tem que estabelecer aqui. E quando foi a virada da chave do seu ministério pastoral? Porque até então você era só da intercessão. Na verdade, aconteceu. Não foi assim, foi acontecendo as coisas e foi despertando. Não podemos falar que foi algo. Por mais que houve algum tipo de planejamento, sim, mas não é falar que algo, né, igual quando entra numa faculdade, poxa, estou entrando aqui, vou sair daqui bacharel em Direito, vou sair daqui, não, foi acontecendo, foi sendo despertado. Eu com 2 anos que estava na igreja, já comecei a pregar alguns lugares, né? A primeira pregação minha foi num serviço que eu arrumei, em 2012. Então, eu fui trabalhar numa confecção e aí a dona da confecção pediu para mim, Marcelo, na segunda-feira você pode fazer o devocional? Passei jejuando, sábado e domingo. Tinha quase 5 funcionários lá. Meu Deus! Falei, cara, vou fazer um devocional, vou pregar para 5 bem, pessoas. Falei, meu Deus do céu, aí foi sábado, domingo, jejuando lá e tal. Eu estava uns 15 dias na intercessão quando aconteceu isso. Olha. E aí, fui lá, preguei para o pessoal, falei do amor de Jesus, né? Preguei lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Foi a minha primeira pregação para, pasmem, né? 5 pessoas. Uau, que demais. E aí foi a primeira pregação. E aí eu me envolvi com trabalho em clínica de recuperação. Então, depois do serviço, eu acho que o primeiro lugar que eu fui pregar foi na clínica. Assim, fui, né, fazer um trabalho lá com eles, levar uma palavra. Aí me tornei líder de célula, que a nossa igreja é uma igreja em células, aí me tornei líder de célula. 2014 mesmo, já fui separado para o diaconato na igreja. Olha, foi acontecendo. Não, foi acontecendo. E aí, né, as pessoas me convidavam para pregar, às vezes, em núcleo do Bola de Neve, igreja. Aí, mais ou menos, por 2014 para 2015, fui pregar na primeira igreja que tinha microfone, fiquei apavorado com o microfone, né? Tinha muito medo.
de uma situação que eu havia passado quando criança. Fui cantar no karaokê e a família toda lá, e eu fui cantar o Olhar 43 da RPM. E aí, a hora que eu terminei lá, que eu fui chegar na mesa da família, todo mundo começou a tirar sarro e tal. Então, num microfone eu nunca cheguei perto. E isso te frustrou? Porque durante a minha vida toda eu nunca tinha chegado perto de microfone, né? Na escola, às vezes tinha alguma coisa, eu ficava de lado e tal, nunca me envolvia com nada. Fui atleta por bastante tempo na escola, mas então tinha alguma coisa que tinha que se expor assim, eu já não... Não ia. Não, eu ficava na minha ali, quietinho e tal. Mas aí chegou a primeira vez de pregar com o microfone, o senhor fez, né? Confiei na mão dele e deu tudo certo, graças a Deus. Então, assim, foram vários desafios, né, que foi acontecendo, né? E sempre interpretando, né? O senhor tratando a gente e cuidando de tudo, né? Isso. E o legal de ver é que você não teve pressa, né? Pelo Não. que dá para ver, você não teve, não foi afobado em querer viver. Por mais que você recebeu a promessa lá atrás, você não ficou, né, focado nisso e... Na verdade, que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não precisa correr atrás da promessa, né? Você só tem que estar posicionado no seu dia a dia. Então, você só tem que estar ali posicionado e vivendo a cada dia. A empresa que nós temos hoje é a mesma coisa. Teve uma palavra profética sobre ela, mas a gente nunca correu atrás. Quando essa palavra foi liberada, mais ou menos em 2014, não fazia sentido. Né? Não fazia sentido que nós tínhamos era uma confecção de roupa fitness e a gente comprava os tecidos todos estampados igual. Então, aí tem uma palavra profética que nós íamos fazer uniforme para equipes, por exemplo. Eu pensei, mas como nós vamos fazer uniforme para equipes se eu compro tecido estampado e faço calça, legging, top, short saia e tal? Não fazia nenhum sentido. Nossa. E aí também a gente não correu atrás, não ficou assim, agora é uniforme para equipes. A gente foi trilhando o caminho. Chegou um determinado momento que uma pessoa falou sobre camisa de ciclismo do meu lado, eu falei assim, peraí, se eu pegar para fazer, você me passa o serviço? A pessoa falou, passo. Isso já era 2016. E aí a gente desenvolveu a modelagem e eu peguei o primeiro serviço sem saber nada disso e de repente, então nós já temos uniformes que nós fizemos para a seleção do Paraguai de triatlon, times equipes de cidades, um monte de coisa. Então assim... Que bacana, mas, professor. Né, então você só tem que estar vivendo o que você tem para viver naquele dia. Exato. E nem todos os dias são fáceis, né? Exato. Nem todos os dias são fáceis. Aproveitar e pegar um gancho, né? O Senhor, quando Ele fala conosco, e aí às vezes eu vejo umas distorções aí nos pensamentos, é que eu procuro ensinar a galera na igreja. O Senhor, Ele não fala que a gente não ia ter problema. Ele fala que no mundo tereis aflições, Ele fala que a cada dia basta o seu mal. Exato. A única promessa que Ele fez para nós é que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Fala, vocês vão pregar, vão libertar, vão curar, vão fazer acontecer, né, vocês vão fazer mais do que eu fiz, enfim, tem toda essa linha aí. O Senhor Jesus Cristo já tinha ensinado um monte de coisa, Ele multiplica pão, peixe, e faz, acontece, aquela sobrenaturalidade lá acontecendo durante a jornada dele aqui na Terra, com os discípulos e tal. Mas vai ter aflição. Cada dia basta seu mal. Segura a onda. Mesmo estando aí no rolê, o barco vai balançar na tempestade. Eu estou com você. Porque essa é a promessa dele. Então vocês vão fazer um monte de coisa, vão passar um monte de coisa, mas eu estarei com vocês até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. E aí é onde muitas pessoas têm se frustrado, talvez, né? Porque em Cristo Jesus, no Senhor, é que nós podemos ser mais que vencedores. Agora, se Jesus veio na Terra para me dar um carro, para me dar uma casa... Não faz sentido, né? E para isso eu falar que eu sou vencedor? Aí é um negócio meio estranho, né?
E aí você não vê o carro e não vê a casa porque realmente não é para ser dessa forma, o plano é outro, o propósito é outro. Quer ensinar algo, né? Fala pra galera, se você quer carro, quer casa, vai trabalhar. Glória a Ué, Deus. se você quer carro, quer casa, o Senhor ele tem prosperidade, né? Prosperidade é não faltar aquilo que é necessário para cumprir um propósito. João estava próspero na ilha de Patmos. Ele tinha alguém para escrever para ele. Eita, meu Deus. Ele tinha alguém do lado dele lá escrevendo para ele. Estava próspero naquilo que ele precisava. O propósito dele. Pensa, né? Provavelmente as águas do mar batendo nas pedras o dia inteiro, 24 horas. E no meio de um cenário desse que é enlouquecedor o negócio ficar martelando, martelando. Tchá, tchá. Meu Deus. E no meio desse cenário, ele estava próspero com uma pessoa para ajudar ele a escrever. E mais próspero ainda que ele viu coisas que já se cumpriram, que está se cumprindo e que ainda vão se... Isso que é prosperidade, isso que é provisão. Jesus estava com ele, conforme prometeu. Exato. Sem falar dos outros apóstolos aí, né? O propósito que Paulo cumpriu lá em Roma. Forte. O cara, pede para alguém trazer a capa aí, pede, o negócio está meio esquisito aqui, mas vamos embora. Bora. E aí? Então é esse cristianismo que eu escolhi viver, que eu procuro ensinar a galera da igreja. Falo, gente, quer bombar? Vai trabalhar, irmão, vai ser excelente na sua profissão. Os caras vão te promover, os caras vão te chamar para ir para outra empresa, você vai sair de gerente para diretor, você vai sair de diretor para presidente, arruma um emprego público, passa num bom concurso, estuda, vai lá e estuda até umas horas e passa no melhor concurso público que tiver na região, ou seja lá onde você quer ir. Aí, meu amigo, você vai agora se envolver com o evangelho para ganhar, aí é complicado, né, pastor? É nele que nós somos vencedores. Exato. É nele. Então, assim, e eu escolhi viver isso, esse evangelho. Tem gente que fala, você é meio radical e tal. Não é radical, eu sei do buraco que eu saí, que eu fui tirado. Que eu saí não, que eu fui tirado. Você sabe de onde você veio, né? Pelo amor de Deus. Então é uma vida de jejum, de oração, conduz as pessoas nesse caminho. Porque o que me alcançou foi uma mulher jejuando e orando, que a Marietinha, que foi trabalhar na minha casa em 2010. E essa mulher abraçou essa causa. A importância, como a gente conversou naquela hora, sempre Deus vai colocar alguém, quando está te cercando, tem que observar isso, né, pastor? Vocês que estão aí assistindo, presta atenção. Você pode observar que vai ter um cristão, alguém procurando apresentar Jesus para você de alguma forma. Não perca a visitação. Uma palavra profética aqui no meio do podcast aqui agora, hein? Uma Pega essa profética. chave aí, gente, porque realmente, se a gente parar para observar, né, pastor? Quantas vezes Deus sempre está colocando alguém ali para estar nos trazendo para a presença, nos trazendo para o propósito, para o chamado do Senhor. E se a gente, às vezes, não se atentar, muitas vezes a gente vai perecendo, ou vai tardando, né? Aquilo, né, que Deus tem, né? Vai adiando. Assim, obviamente que tudo que nós carregamos vai ter um propósito, vai servir para algo louvável nas mãos do Senhor. Mas, sinceramente, eu preferia não ter passado muitas coisas que eu passei. Né? Então, eu cheguei com 37 anos para Jesus. Hoje estou com 51. Eu preferia, quando eu peso, e eu vivi muitas coisas incríveis até meus 37 anos. Muitas coisas incríveis. Muitas coisas bacanas. Mas nada se compara com o que eu vivo dos 37 para cá. Exato. Eu vivi coisas incríveis, mas incríveis mesmo. As baladas mais tops. Olha.
Conheci um pessoal do Rio de Janeiro uma vez e eram as baladas mais tops, na Barra da Tijuca, em Angra dos Reis. Então assim, eu conheci umas coisas, né? E eu, conforme eu te falei, a gente não louva essas coisas, mas aconteceu e eram Nada coisas se que... compara, né? Mas não compara, não se compara. Então tudo bem, está aí como experiência, né? A gente pode compartilhar com as pessoas, mas eu preferia ter escolhido o que eu escolhi aos 37. Oh, glória a Deus. Não se compara, né? E qual ano foi que você assumiu a igreja? A minha história assim, com pastoreio, com plantação de igreja começou em 2018. Então, a Vanessa, o Natan nasceu dia 2 de fevereiro de 2018, e naquele mês eu tinha sido chamado para começar um trabalho em Jaguariúna. Então, tinha uma célula lá em Jaguariúna, eu era de Campinas, né? E aí eu comecei a ir lá para desenvolver e se tornar núcleo e tudo mais. E meu pastor sempre falava comigo, ele falava assim, cara, eu tinha uma célula muito frutífera em Campinas, minha célula bombava e tal. Ele falou, e aí, você aceita esse desafio aí para plantar essa igreja, ela começar lá? Eu falei, aceita. Ele falou, só que eu não sei se, eu acho que você não vai ser pastor lá não. Eu falei, pastor, se você está falando, né, que é para ir lá plantar a igreja e eu não vou ser pastor, para mim não tem problema nenhum. Se você crê que é para mim ir lá, eu vou. E aí, essa célula era na minha casa ainda, né, em Campinas. Célula bombando, a célula era, perfeita, assim, muito frutífera, tanto é que saiu 2 pastores dessa célula. Olha, que raro isso, Formei hein? 2 pastores lá. E aí eu vou para Jaguariúna, fiquei quase um ano insistindo o trabalho num lugar lá, que o pessoal não queria muitas avançar e tal. Aí um dia o senhor falou para mim, eu quero que você vá para uma praça, papapá, me mostrou tudo. E eu peguei, beleza, fui para a praça, aí ninguém foi junto, aí vai eu, a Vanessa, a Valentina, o Natan com quase um aninho, estava com 10 meses, e aí a gente vai para a praça. Comecei a ter um trabalho na praça, ficava lá, aí ligava o celular para tocar um louvor, e até que um outro rapaz da intercessão falou assim, cara, Deus mandou eu com você em Jaguariúna, para tocar violão e cantar. Olha. Aí uma evangelista falou assim, Deus está mandando com você em Jaguariúna. E aí foi, a gente já estava com aquele grupo. E nessa praça que eu ia lá, tem tipo um teatro. E a gente ficava ali no parquinho, nas quadras, ali fazendo trabalho. Eu falava assim, Senhor, um dia eu vou pregar dentro desse teatro para um monte de pessoas aí, né? E aí nós estamos ali num sábado, e nesse tempo aí a gente tomou chuva lá com as crianças. Nossa. Mas era só a glória de Deus. Mas um dia e não aparecia ninguém chegava junto, conhecia um, conhecia outro, mas ninguém firmava. E aí um dia o senhor falou assim, então, aí o senhor falou, não, eu queria entrar nesse lugar. Aí saiu um professor, uma vez de jiu-jitsu, de dentro desse teatro. Era num sábado à noite, e esse parque ele é fechado, assim, tem uma portaria, um guarda municipal que cuida lá e tal, né? Ele falou assim, vocês não querem entrar no teatro? O professor que estava dando aula de jiu-jitsu. Aí eu falei assim, por quê? Não, cara, porque acabei a aula aqui, se vocês quiserem entrar e ficar aí dentro aí um pouco aí, o cara saiu, tipo assim, do nada. Ele poderia ter passado por nós e ido embora. Não tinha nada assim que levasse ele a fazer isso, né? Naturalmente falando. E aí eu falei, eu quero. Ele falou, a hora que vocês acabarem então, vocês ficam até a hora que vocês quiserem, a hora que vocês forem embora, fecha essa porta aqui e deixa a chave lá com o guarda municipal lá. Olha, não tinha porquê mesmo. Isso. E aí nesse dia estava eu, né, o levita que Deus levantou, uma evangelista, a Vanessa, com o Natan, com o Aninho, e a Valentina, que era da dança da igreja. Aí eu falei, hoje o culto vai ser tremendo aqui nesse lugar. Falei, vamos preparar o culto. Falei, Vanessa vai cuidar das crianças no Ministério Infantil. Aí falei para a Danila, você fica falando com o povo aí, evangelizando, mas não tinha ninguém, né? Estava fechado Deus. Tudo. Falei pro menino que estava comigo, né? Falei assim, cara, começa a tocar aí, vamos fazer um culto aqui agora.
É isso aí, Marcelão, vamos embora. A gente começou. Ele começou a tocar, adorar e tal. Fiz a liturgia de um culto. Comecei a pregar. E aquelas 300 cadeiras, tudo vazio. Umas 300, 400 cadeiras, tudo vazio. Eu pregando. A Vanessa com o Natan era o Ministério Infantil, bombando. A Valentina dançou lá no... Aí eu falei, isso aqui agora, a partir de agora não é mais um palco, isso aqui é um altar. Está levantado aqui para o Senhor. E aí rolou tudo isso aí, preguei, teve cura. Você que está aí no fundo, vem aqui para frente, você vai ser curado nessa noite. Meu Deus do céu. E aí rolou isso. Passou alguns dias, começou a chegar gente na praça, cara. Meu Deus. Chegou uma família, poxa, eu vi aí bola de neve, não sei o quê, e vai. Nisso, a gente faz um trabalho com esse pessoal durante uns 3 meses, muita sobrenaturalidade aconteceu. Um dia nós estávamos na praça e estava tendo uma bagunça lá, uns funk, uns negócios. Aí a gente ficou ali um tempo, eu falei assim, ó, Deus está mandando a gente embora daqui porque vai vir uma chuva. Olharam para o céu e falaram, mas não tem chuva, não vai chover. O cara tá doido. Falei para a gente ir embora, vamos embora, já deu o que era para nós fazermos aqui. A gente foi, entramos falei, vamos comer, vamos celebrar. Pisamos dentro da lanchonete, entrou uma nuvem do nada, acabou com a festa, com a bagunça. Um monte de jovens bebendo, galerinha de 14, 15 anos, bebendo aquela doideira e acabou o negócio aí. Então esse pessoal ficou muito impactado na época, né? E aí a gente chega em janeiro de 2019, eu estava ali com um núcleo montado, com as 20 pessoas já num formato assim para desenvolver para a igreja. E a hora que está tudo montadinho, o pastor chegou para mim um dia e falou assim, cara, eu creio que São Carlos é sua cidade. Né? E eu falei, mas por que você está falando isso? O pastor falou, cara, eu estava orando e tal, eu creio que lá. E aí a primeira vez que eu vim pregar em Araraquara, em 2014, que aqui era núcleo, a hora que eu passei em São Carlos, eu falei, Deus, o senhor podia me dar essa cidade. Mas não falei nem para a Vanessa. Ninguém sabia até então. Meu Deus. Que na época que eu trabalhei com combustível e tal, e eu conhecia muitas pessoas aí. E aí o senhor falou assim, estou te dando a cidade e tal. Aí eu contei para o pastor, né, que era o supervisor nosso e tal. Ele, puxa, aí a gente se alegrou lá tudo. Comecei o trabalho em São Carlos em 2020. Comecei o trabalho em São Carlos e foi até que em julho de 21 eu assumi a igreja aqui. E aí eu estou aqui. E aí quando eu assumi a igreja aqui, né, debaixo de muita oração e tal, mas Deus ele é tão maravilhoso que eu estava num congresso, e foi o congresso que eu fui ungido pastor para cá. Não acredito. E aí fui ungido no sábado, no domingo, a Camila Barros que ia pregar. E ela pregou sobre a questão de Abraão deixar o que era dele para cuidar do que era de Deus. Ela pregou ali em cima da passagem que Abraão sai lá da terra onde ele e o pai dele ficaram parados, lá que tinha o nome do irmão, né? E aí ele falou, sai daí. Aí o pai morre lá na terra, né? Que demonstra pessoas que ficam presas nas emoções, né? Nossa, uau! Porque o nome do lugar era Arã, né? E o nome do irmão que morreu era Arã. E pensa, um pai perdeu um filho e tudo mais. Então, assim, profeticamente falando, não é uma doutrina, não é nada disso. Mas de uma forma profética a gente pode olhar para isso, né? Exato. O pai parou, né, naquele lugar ali, né? Faz todo sentido, né? Parou, ficou ali, puxa, o nome do meu filho, assim. Obviamente que não falou nada disso, mas profeticamente falando e fazendo uma analogia com situações que a gente passa, né? Só que aí a hora que o pai morre, aí ele ouve de Deus, né? Ó, Abraão, vai que tem algo para você aí. Então, tipo assim, deixa... Ok, seu pai ficou aí, rolou tudo isso aí, é o nome do seu irmão. Você ama muito tudo isso, de alguma forma você te acalenta, né, gente? Abrindo um leque aí. Quando a gente olha e fala assim, nossa, isso aqui é um lugar de segurança. E aí São Carlos era isso para mim, né? Tanto é que quando eu fiquei cuidando das 2 cidades durante um tempo e tal, o pastor que estava antes de mim fez um excelente trabalho e escolheu dar um destino diferente na vida dele, que a gente tem essa liberdade. Hoje, enquanto eu entender que é para ficar, está tudo bem. Se eu entender que não é, a gente precisa ouvir a Deus. Então, o outro pastor havia feito um trabalho excelente, então já era um desafio por conta disso, né?
Você chegar num lugar onde o outro já havia feito um excelente trabalho, tinha desenvolvido muito bem a igreja. Ele é muito amigo meu também, assim, então era um desafio a mais. Né? São Carlos já estava começando, então, mas quando você pega já algo de excelência, você precisa manter no mínimo, né? O desafio é muito maior, né? Então eu coloquei diante do Senhor, e aí o Senhor veio com esse respaldo, meu. A gente foi ungido pastor no sábado, no domingo a gente estava nesse congresso e a Camila Barros vai e lança essa. Virei para minha esposa e falei, graças a Deus. Essa é importante de ouvir a voz de Deus, né? Exato. Puxa vida, e aí que muitos cristãos têm falhado. É aí que muitos cristãos têm falhado. Entra numa bolha de religiosidade, entra numa coisa louca, numas doutrinas, que a doutrina ela é saudável desde que ela não fira também os princípios do Evangelho, né? Sim, exato. A doutrina é necessária? Ordem, decência e tudo mais. Mas, poxa vida, quando a doutrina começa a andar acima do que a palavra nos garante, fica complicado, né? Então, a gente aceitou essa chamada e estamos aí, estamos felizes aqui. Glória a Deus, pastor. E tá incrível. Eu cheguei lá uma vez, né? O pastor Alessandro pregou lá e... Isso, que lindo, foi. Que lindo. Parabéns. Ele abriu o congresso do ano passado, né? Isso, foi isso. Ele abriu o congresso do ano passado. Que bem. Foi demais, foi. Então, o que acontece é isso. As pessoas muitas vezes se apegam na doutrina, mas esquece, né? Que o Senhor nos ensina, né? Entra no teu quarto, fecha a porta. Esse quarto pode ser considerado vários locais, né? Secreto, mas né? sai ali, tira o seu tempo ali com o Senhor, coloca diante dele. Então, para nós aceitarmos vir para cá, puxa, Deus falou de várias formas e depois foi lá e chancelou no último momento. Então, ele vai mostrar. Exato. E assim, muitos podem falar que, conforme aconteceu com Neemias, né, que ele, na hora que o rei fala para ele, por que você está triste, né, cara? Você está batido. E aí ele fala assim, rolou minha terra está arrasada, papapá, estou triste, olha o que está acontecendo, mas o que você quer que eu te faça? E aí fala que ele orou ao Senhor, né? E aí, esse orou ao Senhor, e ele já fala para o rei, não, eu gostaria de ir lá para restaurar a terra e tudo mais. E as pessoas às vezes confundem isso, né? Faz uma oração rápida e já tem uma resposta de Deus. Mas ele teve. Neemias teve uma resposta rápida. Por quê? Como será que era o secreto dele, né? Exatamente. E o pastor agora falando sobre quando você estava lá e pregando para ninguém e tal. Não tinha ninguém vendo. Foi teu secreto. Às vezes hoje a pessoa vê você pregando para 400, 500. Não mexe em nada no ego. Então, não faz noção que você lá atrás, às vezes passou papel de louco, né? Sim. Fazendo uma liturgia bastante, ali. Bastante. Para ninguém. Mas é gerar o teu milagre, né? Acredito que você gerou a tua fé ali. Não, eu vou fazer o que eu... E foi uma blindagem também, falar bem a verdade, foi uma blindagem. Né, pastor? Foi, porque eu já... provavelmente foi... Eu já tive a oportunidade na Marcha para Jesus aqui de ter ali, sei lá, 3.000, 2.000 pessoas. Em Campinas, para 800 a 1.000 pessoas. Na minha igreja, para congresso, 500, 600 pessoas. E aí, uma das primeiras vezes que eu tive assim, um público maior assim, diante de mim, cara, não teve nenhum pingo de vaidade nem de soberba. Então, aí o Senhor falou comigo, eu te treinei lá atrás para você não se envaidecer. Nossa, glória a Deus. Quando eu te colocasse nos lugares que eu tenho para você, diante da sua história. Então, o Senhor falou comigo. E aí, o importante, nós entendemos os tempos, as estações e fazer o que o Senhor manda. Puxa, hoje, graças a Deus. Outro dia, sabe o que eu fiz? Eu estava meio chateado. Estava meio chateado o ano passado com algumas coisas acontecendo e tal. E eu falei, eu sei onde eu vou e curar essa chateação.
Fui lá para o centro da cidade. Cheguei na praça, lá no Parque Infantil. Tinha umas 5, 6 pessoas lá tomando uma pinga. E tudo louco, atrapalhado das ideias. Eu falei assim, eu vou fazer um culto com esses caras. Meu Deus. Falei, esses caras vão ser... Né, algumas coisas acontecendo, e né, não na minha vida particular, mas os ministérios sendo muito atacados, muito... Eu não gosto, não sou a favor de falar nada da igreja de ninguém, Sim. enfim. E aí aquilo ali começou a me fazer mal, cara. Eu vendo algumas coisas, sabe? Eu falei, cara, que a palavra do Senhor fala, né? Quem vai subir o Monte Santo do Senhor, né? O coração tem que estar puro, né, meu? E a mão tem que estar limpa, e a gente corre o risco de entrar numa justiça própria. Como é que eu vou pregar para as pessoas com o coração sujo? Meu Deus, forte. Eu acho muito complicado isso aí. Eu vigio demais. Então, eu fui lá para a praça. Cheguei lá, os caras todos chapados, tinha uma mulher no meio lá também, eles lá bebendo e tal. Falei, ei, rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo bem, irmã? Falei, eu vim aqui para a gente fazer um culto. Aí falei, vamos pôr um louvor aqui. Peguei meu telefone, no meio dos doidos, dos malucos. Peguei o celular, pus um louvor, pus lá no meio deles. E aí a gente começou a adorar Jesus ali. Oh, meu Deus. E nisso os caras já começaram a chorar, eu chorei também. Tal, aquele louvor rolando. E daqui a pouco a gente estava ali. E o Senhor falou, dá uma experiência para eles. Pede para eles orarem por você. Eita! Que eu quero dar uma experiência para todos vocês aqui. Porque sempre tem uns cristãos no meio dos caras, né? Sim, desviado e tal. Porque olha, você falou, cara, agora é hora de falar, agora nós vamos adorar. Eu tenho um jeito para lidar com eles. Não, agora é para adorar. Tá bom. Aí adorava. E aí foi, e ali e tal. Eu falei, agora quem vai orar por mim aqui? Não, mas... Eu falei, não, cara. Vem aqui e ora por mim. E esse cara veio orar por mim. Ai, Jesus. O cara veio orar por mim. E todos nós tivemos uma experiência. Posso te falar? Eu saí feliz dali. Meu Deus. Renovado para encarar os desafios que eu tinha para encarar. Que não estavam sendo fáceis. Então, experiência que muitas vezes ninguém quer ter, né, pastor? Então, mas é isso que eu convido as pessoas a viver. Ouvir, discernir. Eu poderia procurar os apóstolos aqui da cidade, os pastores aqui da cidade. Não que não deva. Sim. Mas espera aí. O que o senhor está colocando no meu coração para eu olhar com essa galera? Então, desde que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu tenho buscado viver isso, ouvir a voz de Deus. Eu obedeci tanta besteira a vida inteira. Nossa, exatamente. Eu obedecia tanta coisa inútil, principalmente que era gerado na minha alma, diante das minhas frustrações. Obedeci tanta coisa inútil, agora eu não vou obedecer o que tem edificado a minha vida. Não falou tudo. Então, para mim, não estou preocupado se vai ter uma pessoa para eu pregar, ou se igual o máximo que acho que já teve diante de mim, assim, eu com o microfone na mão, talvez 3.000 pessoas aí, que acho que foi na Marcha para Jesus aqui. Não muda nada. Nada, né, pastor? Ainda bem. Graças a Deus. Não muda, continua. Vamos embora. Então, um dos segredos, né, que eu convido as pessoas a viver e procuro levar as pessoas a viver é sobre isso, é sobre, cara, só ouve Jesus. No mês de dezembro, agora mesmo, então, eu estava no congresso, na conferência da nossa igreja, e eu falei, cara, eu vou ficar o mês inteiro sem pregar, só vou pregar no ano novo. Né? Tem os presbíteros, tem minha esposa, então eu falei, eu quero ficar só com o papai, só na presença. O senhor sabe como é que eu faço isso aí, geralmente no final do ano. Então eu vou para a conferência, pego as palavras e tal, vou montando os quebra-cabeça, porque Deus falou comigo, o que falou lá, o que falou particular, enfim, vou juntando tudo para discernir o que Deus tem para o ano da nossa igreja, da nossa vida e tudo mais. Só que o senhor falou assim para mim, eu quero que você vá lá em Pirassununga e dê um start neles lá. E aí eu falei com o líder do núcleo lá, falei, cara, Deus está mandando, poxa, mas vem aí, tal. E foi uma bênção. Explodiu, o núcleo já está virando igreja. Olha isso, glória a Deus. Né?
Mas não é nada por vaidade, não é nada por orgulho, é só porque Deus fala. Pastor, e isso é realmente nos dias de hoje é uma raridade, viu? É por isso que eu acredito que quando eu estava orando a Deus, pedindo alguém, Deus colocou o Senhor no meu coração, né? Porque para muitos, participar hoje em dia de um podcast é mexer na vaidade, é mexer na... E eu acredito que Deus falou, não, esse daí não vai se envaidecer, esse daí o coração tá guardado. Então, assim, eu louvo a Deus pela tua vida, pastor, sabe? Obrigada por compartilhar, assim. Eu sei que você resumiu de resumir, Bastante, porque, gente, imagina, e só o quê? 14 anos de ministério. 14 anos. Então, assim, o que mais me tocou, pastor, eu não conhecia você pessoalmente, assim, né? Só de oi, a paz do Senhor. O que tocou meu coração é ver a tua humildade, sabe? A humildade do teu coração, pastor. Que lindo de se ver isso nos dias de hoje. Parabéns. Mas nem sempre foi assim, né? Deus O Senhor, forjou ali, né? a gente tem que se abrir para aquilo que Deus tem para fazer. É isso que eu ia te falar. Olha para aquela câmera ali, pastor, e fala, deixa uma mensagem. Se abram para aquilo que o Senhor está te propondo. É a melhor escolha que nós podemos fazer. Então, diante de tudo que eu vivi até meus 37 anos, quando eu tomei essa decisão lá em janeiro de 2012, de realmente ter uma mudança radical de vida, eu não olhei mais para trás. O que a palavra falava, eu obedecia. O que a palavra fala, eu obedeço. O que o Senhor fala, eu obedeço. Então, esse é o segredo. Porque todas as vezes que nós ouvimos as nossas almas, todas as vezes que nós ouvimos a nossa vontade, se nós formos avaliar, geralmente ela nos leva para uma situação não tão confortável após desfrutarmos daquilo que ela está nos propondo e daquilo que está nos sendo oferecido. Mas quando nós aceitamos as propostas e os planos do Senhor para as nossas vidas, nós passamos a ser plenos, nós passamos a ter uma vida onde realmente, por mais que o mar se agite, por mais que os desafios diários batam à nossa porta, nós temos a convicção, Ele está conosco até o final dos tempos. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso sustento, e é nele que nós encontramos o refrigério. Então, o que eu posso deixar aqui é como um ensinamento, ou como um compartilhamento para ir desafiando você a experimentar, viver. Fique 6 meses vivendo nos caminhos do Senhor. Troque o que você está vivendo hoje por 6 meses no caminho do Senhor. Procure uma igreja bíblica, procure uma igreja que fala de Jesus Cristo, procure uma igreja que manifesta o amor de Jesus. Eu tenho certeza que você vai desfrutar de uma mudança radical de vida. E é isso, né? Amém. Esse é o segredo, esse é o né, segredo, pastor? É a chave que muda tudo, né? Exatamente. Pastor, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Por mim, nós ficaríamos aqui a noite toda, né? Mas a gente precisa tocar o barco. É o primeiro. Eu acredito que o pastor vai voltar aqui muito mais vezes, gente, porque ele tem muita coisa para contar. Tem muita. Ele tem muita bagagem, muita história, né? Sim. A ser revelada, todo esse secreto que ele foi, né? Como eu posso dizer assim, forjado, né? Então, pastor, louva a Deus pela tua vida, viu? Obrigada por ter aceitado, pelo teu sim, pela paciência que chegou aqui. E, né, sempre dá um problema, mas eu aprendi hoje com ele, não vamos, como que é? Enaltecer o... A gente não enaltece, né, não glorifica as provas, mas é o cenário perfeito para glorificar a Deus. Oh, meu Deus, é isso, glória a Deus. E para fechar aí, né, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, né? E foram chamados segundo o propósito. Então, quando é tudo, é tudo. O pacote tudo é um pacote completo. É verdade, glória a Deus. Né? Ele me trouxe um presente lindo, gente. Depois eu mostro para vocês. Sim, Deus sabe de todas as coisas. Escrito pelo nosso apóstolo em memória, né? Ele nos deixou aí há 1 ano atrás, né? O Senhor recolheu ele, está lá nos braços do Pai. Mas ele deixou uma obra muito, muito linda, deixou materiais muito preciosos para nós podermos edificar as nossas vidas. E Deus falou comigo para trazer em especial esse tema e esse livro que eu trouxe para você. Foi com muito amor. Amém.
vindo diretamente do Pai. Deus sabe de todas as coisas. Sabe. Obrigada, viu, pastor? É uma honra. Um beijo para Vanessa. Vanessa, Deus abençoe. Obrigada por liberar aqui o Opa. pastorzão aqui pra gente. E é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem aqui com a gente. Continua permanecendo aí com nós, porque tem muita coisa linda para vir. E é isso. Tamo junto. E aqui, ó, gente, vieram meu dia melhor. É, isso aí. Deus sabe de todas as coisas, né, pastor? Espero que edifique muito. Amém. Tenho certeza, vai edificar muito você. Vai, amém, com Vai certeza. te ajudar a fortalecer nos dias. Amém, nos dias maus. Que tem, né? Deus abençoe, pastor. Deus abençoe todo mundo. Gente, ainda bem que eu tenho equipe aqui comigo, porque olha, esse aqui é o meu presente do podcast. Uau! Para você, pastor. Que Muito linda! obrigada. Olha aí, gente, ó. A canequinha aí do Pode Que Vá. demais! Toma um cafezinho lá, marca a gente. Opa, vou sim. Puxa, que legal. As portas estão abertas, pastor. Sempre que quiser, estamos aqui para você anunciar tudo que você viveu, tá? Para revelar a glória de Deus na tua vida. Amém. Nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Amém. Vamos para cima. Amém. Glória Amém. a Deus. Deus abençoe a todos. Gente, beijo do coração, a paz do Senhor. Deus abençoe. Tchau.